Olá pessoal, meu nome é Félix, sou engenheiro de software e nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como a gente escrever testes unitários em Java utilizando o JUnit 5 e o Mockito. Então para isso eu vou utilizar como base uma aplicação aqui que eu criei em outros vídeos. Eu dei uma incrementada nela só para poder ter mais conteúdo ali para fazer os testes. Eu vou testar essa minha classe aluno service, onde eu tenho aqui o método de salvar. Ele vai primeiro de tudo verificar se já existe um aluno cadastrado com esse mesmo e-mail. Se caso existir, ele vai lançar uma exception informando, né, que já existe um aluno cadastrado com esse e-mail. Do contrário, ele vai salvar o aluno e em seguida vai publicar uma mensagem dizendo que esse aluno foi cadastrado. Para se tiver um outro sistema interessado, através de uma mensagem. É, uh, é basicamente isso. Então eu vou começar aqui criando uma classe de teste. Eu vou criar um mesmo pacote, ou seja, o mesmo pacote que está esse meu aluno service. Eu quero criar uma classe de teste para ele. Então eu vou criar a mesma estrutura aqui nos testes. Eu vou chamar de aluno service test. Aqui eu posso tirar o public, no JUnit 5 não é preciso. E primeiro, como eu vou estar utilizando o Mockito, eu vou informar aqui pro meu teste que eu estou utilizando uma extensão do Mockito, para ele poder fazer as injeções de dependência, os mock através das anotações. Então eu vou fazer isso através dessa extend with. Aqui eu vou passar qual essa extensão que eu quero utilizar, que é essa Mockito extension.class. Aí eu vou primeiro informar qual que é a classe que eu estou testando. Eu vou pedir para o Mockito injetar ela aqui para mim e injetar os mocks que eu vou informar aqui depois. Então eu vou colocar inject mocks, vou passar o meu aluno service. Então ele vai injetar uma instância de aluno service. Como eu tenho dois argumentos aqui, que é os que eu quero mocar, eu vou precisar informar eles aqui também no meu teste. Então eu vou copiar eles aqui e vou fazer isso através da anotação @mock. Então com isso aqui eu já consigo mocar esses meus objetos. Aqui, pronto, moquei os dois. E aqui eu vou começar o meu teste. Primeiro, eu gosto, sempre é uma prática, eu primeiro fazer o teste do cenário de falha, que é um teste mais rápido. Ou seja, eu vou precisar verificar se ele existe esse aluno com esse e-mail e eu vou forçar que ele retorne true aqui. Então ele vai entrar no meu if e vai lançar essa exception, ou seja, termina aqui o meu método. Então fica mais fácil de eu testar. Eu vou colocar aqui então salvar quando já existe um aluno cadastrado. Aqui eu vou anotar ele como @test, vou importar esse aqui do JUnit Jupyter, que é o JUnit 5. Tem uma outra anotação no JUnit 5 que eu consigo utilizar, que é essa display name, que daí eu consigo passar um nome formatado aqui. Então eu posso dar espaço, tudo mais. Vou colocar salvar quando já existe um aluno com o mesmo e-mail cadastrado. É só uma forma aqui de ficar mais explícito o que eu estou testando. Bom, eu vou começar primeiro criando esse aluno que eu vou passar para o meu service. Então eu vou instanciar ele aqui, dar um new aluno e vou setar os valores dele aqui. Vou setar o ID, o nome, e o e-mail, que é o que eu vou utilizar agora no início. Bom, com isso eu já tenho o meu aluno aqui. E então, primeiro de tudo, eu preciso mocar o retorno desse método. Ou seja, quando ele chamar o exists by email, eu preciso que ele me retorne verdadeiro aqui, para ele poder entrar nesse meu if.
Então eu vou fazer isso através do Mockito. Eu vou utilizar aqui mockito.when, ou seja, quando ele chamar o que? É chamar o aluno repository.exists by email, passando o meu aluno.getemail. Aqui eu poderia passar o meu e-mail se eu quisesse direto, passar uma string com e-mail, mas eu posso fazer dessa forma porque fica mais fácil eu alterar depois. Eu já reaproveito aqui do meu aluno. Vou passar aqui um return e vou falar o valor que eu quero que ele retorne, ou seja, true. Aqui eu vou importar esse mockito.when, eu vou importar esse método como estático. Então aí eu não preciso utilizar mockito. O nome do método toda vez. Eu só uso o nome do método. É uma prática aí nos testes a gente sempre fazer esses imports estáticos dessas classes que são comuns, né, no teste, que é a do Mockito e as assertivas do JUnit. Com isso eu já tenho mocado o meu método, então agora quando eu chamar o meu aluno service.salvar, passando esse aluno, ele deve retornar essa exception para mim. E como é que eu faço para testar, né, se ele está retornando esse exception? Tem duas formas. Uma, eu posso fazer um try catch aqui e caso ele não caia no catch, eu faço ele falhar manualmente. Ou tem uma forma nova, mais bonitinha, que é através de uma assertiva nova no JUnit, que é essa aqui, assertions. Eu vou importar aqui do JUnit Jupyter, .assertThrows. Aqui eu vou passar qual que é a classe que eu espero, a classe da minha exceção, que é essa aqui, aluno já cadastrado exception. Então eu vou passar essa classe aqui e aqui eu vou passar o código que ele vai executar. Então eu vou fazer isso passando um código lambda aqui, eu abro e fecho parênteses, faço uma setinha e passo o método que ele vai executar. Com isso, aqui eu vou importar estático também. Com isso, eu estou verificando se quando ele executar o método salvar, ele vai retornar essa exception aqui. Se ele retornar, então sucesso, funcionou. Mas tem algumas outras verificações. Com isso aqui eu já estou cobrindo essas linhas de teste do código aqui que eu queria testar. Mas meu teste não está muito efetivo ainda. Eu tenho que fazer mais algumas verificações. Uma delas, eu quero verificar se essa mensagem da minha exception ela está retornando um e-mail, que é bem importante, vamos dizer, nessa regra de negócio, que ele mostra qual que foi o e-mail que deu o erro. Então, para eu fazer isso, eu preciso da minha exception, que ele lançou. Então, eu consigo pegar ela através dessa mesma assertiva assertThrows. Pode ver aqui que ela retorna uma classe ali, extended throw label ali. Então, eu posso pegar ela aqui, vou colocar var exception, e eu tenho ela aqui. Então, eu consigo fazer umas verificações. Eu vou fazer um assert equals aqui. Esse assert equals também vem do assertions.assert equals. Eu vou verificar, na verdade eu não vou fazer o assert equals, eu vou fazer um assert true, porque eu quero verificar uma condição. Que condição é essa? Quero pegar exception.getMessage, peguei a mensagem, eu quero verificar se ela contém o meu e-mail, ou seja, aluno.getEmail. Com isso aqui, eu estou verificando se na minha mensagem que eu estou retornando aqui, se ela tem o e-mail que deu erro, que ele tentou cadastrar e já existia um aluno com esse e-mail. Então, é uma verificação a mais que eu estou fazendo para garantir que ele está retornando a exception correta. Outra situação aqui que eu quero verificar, que é ele retornou exception aqui, beleza. Mas eu quero verificar se ele não chamou o meu save aqui do meu aluno repository e nem eu publica a mensagem aluno cadastrado. Porque se ele chamou por algum motivo que seja, quer dizer que está errado, o meu método não está certo. Se eu viesse e movesse esse meu pedaço de código aqui mais para baixo, o meu teste ia passar, mas o código não tá certo. Então, uma das formas é eu verificar se esses métodos não estão sendo chamados. Eu vou fazer isso através de um método que tem do Mockito mesmo, mockito.verify,
e aqui eu vou verificar aqueles métodos se eles não estão sendo chamados. Eu vou primeiro verificar o meu aluno repository, eu vou verificar o método save. Então eu passo aqui para o verify o meu repository e chamo o método save, passando o aluno que eu tô mandando salvar. Com essa verificação aqui, eu estou verificando se ele foi chamado, só que o que eu quero é o contrário, eu quero verificar se ele não foi chamado. Então eu passo uma vírgula aqui depois de passar o meu repository e eu utilizo esse método chamado never. Então eu quero verificar se ele não foi chamado. Vou fazer o mesmo para o publica mensagem aluno cadastrado. Quero verificar se não foi chamado o método publica. Aqui eu vou passar o n, ou seja, qualquer argumento que ele passe aqui, ele não deve ter chamado publica para nenhum valor. Com isso aqui eu já consigo testar de novo para ver se o meu teste está ok. E deu sucesso, então o teste está funcionando. Mas agora eu vou fazer uma alteração aqui para ver se ele está realmente validando os cenários. Ó, tirei o e-mail da mensagem, da exception. Ó, ele já deu erro aqui. Se eu clicar aqui, ele vai jogar aqui para minha classe de teste. Aqui, ó, jogou. Ó, deu na linha que eu fiz a verificação do e-mail. Então aqui funcionou. Vou fazer uma outra alteração. Eu vou chamar esse save aqui para cima. Vamos ver se ele vai dar erro. Ó, ele aqui, ó, ele deu no pointer exception. Tá, porque eu não moquei a chamada para esse aluno repository.saving, então ele deu no pointer exception aqui, e daí na mensagem de erro ele deu que veio outra exception e não a que eu queria. Então aqui eu poderia mocar esse meu método aqui. Eu vou até fazer isso aqui rapidão só para mostrar. Eu vou copiar aqui e vou mocar o meu save. Eu vou retornar o próprio aluno aqui, só para realmente ver se ele está testando esse cenário aqui de nunca chamar o meu repository. E ó, deu justamente esse erro. Ele esperava que eu nunca chamasse o meu salvar e ele chamou o salvar aqui. Então quer dizer que o meu teste está funcionando. Eu vou apagar aqui esse mock e vou voltar aqui atrás. Pronto, agora se eu executar vai estar tudo certo. Pronto, então, aqui eu consegui fazer um teste para o meu cenário de sucesso, funcionou, para o meu cenário de erro, desculpa, e agora eu vou fazer um para o cenário de sucesso. Então eu vou criar um outro aqui, um método salvar com sucesso, vou chamar assim. Vou anotar como @teste e vou copiar esse aluno aqui, que eu já reaproveito. Então, o primeiro eu vou, aqui onde eu retornava true, eu vou retornar false. Então, eu quero que, se ele perguntar se já existe um aluno cadastrado com esse e-mail, eu quero que ele retorne false, para ele continuar o fluxo. Então, agora eu vou mocar o meu método save. Eu vou dizer que quando aluno repository.save, quando isso aqui for executado, passando meu aluno, eu quero que ele retorne o próprio aluno. Então, passei aqui para ele. Mais uma verificação aqui que eu tenho que fazer, mais um mock aqui, vai ser no meu publica. Que aqui, esse meu publica ele é um método void, então tem umas diferenças na hora de eu mocar. Para eu fazer isso, eu vou usar esse do nothing, esse do nothing mesmo, do nothing, que ele vem do próprio Mockito, mockito.doNothing aqui, do nothing, que
eu posso portar ele estático. Eu vou passar o meu aluno, esse publica mensagem aluno cadastrado. Opa, desculpa, isso aqui é depois. Aqui é ponto .when. Eu primeiro informo esse do not, e aí ponto .when, agora passo o meu publica mensagem aluno cadastrado, daí depois ponto, o método que eu estou chamando. Aqui eu vou informar qualquer coisa, porque eu não tenho aqui a instância desse aluno cadastrado, então eu vou dizer qualquer coisa que ele passar, ele não vai fazer nada, porque eu informei aqui do not, é um método void, né? Então aqui, agora eu vou chamar o meu aluno service.save, salvar aqui, passando o meu aluno, isso aqui vai retornar o aluno salvo. Eu vou verificar aqui se esse aluno salvo, ele tem o mesmo ID aqui do meu aluno que eu passei. Então, eu vou pegar o aluno.getID, vou verificar o aluno salvo, vou verificar se eles têm o mesmo ID. Só para fazer um teste aqui, né? Só para passar na verificação. Bom, funcionou então, quer dizer que ele mandou salvar e retornou o aluno, que é o mesmo que eu mandei salvar. Agora eu quero verificar o seguinte, eu quero verificar se, primeiro eu vou verificar se ele realmente chamou o save do meu repository, porque eu poderia simplesmente pegar e retornar o mesmo aluno que eu passei aqui. Então eu vou fazer isso através do verify, que é o mesmo que a gente usou ali em cima, só que ali em cima a gente usou para verificar se ele nunca foi chamado. Aqui eu vou verificar se ele foi chamado. Então é o meu aluno repository.save, passando o meu aluno. Com isso aqui eu já estou verificando se ele foi chamado. Eu consigo inclusive informar quantas vezes esse método foi chamado. Então eu vou verificar uma vez só. Ou seja, não pode... Se ele chamou 2 vezes, quer dizer que está errado. Então eu vou deixar isso aí explícito. Mandei executar aqui. E deu sucesso. Então quer dizer que ele chamou o save do meu repository. Agora eu vou fazer uma outra verificação aqui, que é esse publica mensagem aluno cadastrado. Eu posso simplesmente fazer um verify aqui, dizendo se ele, desse jeito aqui, ó, verify publica mensagem, passando qualquer coisa aqui, já vou deixar pronto uma vez, isso aqui vai funcionar, eu já estou verificando se ele realmente chamou esse meu método, mas eu consigo deixar isso aqui um pouco melhor, um pouco mais efetivo. Eu consigo verificar se ele está chamando esse publica passando um aluno cadastrado com o mesmo ID do meu aluno, porque isso aqui é importante. Se eu venho aqui e coloco, por exemplo, um ID aleatório, não é o ID aqui, é um long, então se eu passo isso aqui, por exemplo, não vai ser o mesmo ID do meu aluno. Se eu venho aqui, eu estou formando 1, posso formar 10, posso formar qualquer coisa aqui, ele não vai ser o mesmo ID do meu aluno que eu estou recebendo aqui. Então eu preciso verificar isso aí. O mesmo vale para o e-mail. Então eu vou fazer isso aí através do argument capture do JUnit. Então eu vou primeiro de tudo, eu vou instanciar esse argument capture. Eu vou fazer assim, argument capture for class. Qual que é a classe aqui que eu quero verificar? Essa aluno cadastrado. Então peguei aqui uma instância dela, vou fazer aqui var aluno cadastrado capture. Pronto, aqui tem o meu capture. E aqui, onde eu faço o meu verify, em vez de passar n, eu vou passar esse meu argument capture, que aqui ele vai como se fosse tirar uma foto na hora que for chamado o meu método publica, ele vai como se fosse tirar
capturar o momento atual ali que ele chamou e daí depois eu consigo verificar quais que foram os argumentos que ele passou lá dentro. Então eu vou fazer isso aqui embaixo. Eu já tenho o meu capture. Aqui ele tem uns métodos que é esse getValue, que daí ele vai me retornar o aluno cadastrado, que é o que eu estou passando aqui. Ou seja, ele vai me retornar esse cara aqui. Então eu consigo verificar o ID e o e-mail se são os mesmos do meu aluno. Então eu vou fazer isso aqui através de uma assertiva. Eu vou fazer uma assert equals. Eu quero verificar o meu valor esperado, é o ID do meu aluno. Eu quero verificar se esse meu aluno cadastrado capture.getValue, ele vai me retornar o aluno cadastrado, .id, que é o que eu quero pegar o ID. Então eu quero verificar se é o mesmo ID aqui. Eu vou fazer o mesmo para o e-mail. Então estou verificando se são os mesmos valores que eu estou passando. Mandei testar e deu sucesso, quer dizer que então está certo. Para provar aqui, eu vou vir aqui e vou alterar isso aqui. Eu vou pegar esse e-mail, vou passar um outro e-mail qualquer aqui, só para verificar se ele vai falhar o meu teste. Porque eu estou verificando se ele chamou publica com o mesmo e-mail do meu aluno. E olha lá, ele falhou, porque ele esperava o e-mail do meu aluno e eu passei esse outro e-mail fixo aqui. Então, uma forma da gente garantir que o teste realmente ele está cobrindo não só as linhas, mas se ele realmente está sendo efetivo, se eu estou cobrindo todos os cenários de possíveis erros. Porque aqui pode ser uma alteração, aqui a pessoa passa uma informação errada, é um campo de string, o cara pode vir e colocar qualquer valor aqui que seja uma string, às vezes dá um get e-mail, ele dá get nome completo, é uma string, vai passar. Então aqui eu garanto que o meu teste realmente está sendo efetivo e não só cobrindo linhas de código. Então é basicamente isso que eu queria aqui mostrar hoje, espero que tenham gostado e é isso aí, até mais, obrigado por assistir o vídeo, tchau, tchau.